Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Júlia Capasso, sou graduanda do 4º ano em Educação Física, licenciatura, na Universidade Estadual do Norte do Paraná. E hoje, sob orientação da professora doutora Flávia Evelyn Bandeira Lima Valério, estarei lhes apresentando o trabalho intitulado Avaliação da Sistematização dos Conteúdos na Educação Física Escolar em duas perspectivas dos anos iniciais do ensino fundamental. Bom, como a gente sabe, a educação física é uma área muito ampla e ela possui muitas vertentes. Então, quando ela é associada a um planejamento estratégico, ela consegue garantir bons resultados dentro do contexto escolar. No entanto, muitas vezes não é isso que tem se observado. Alguns autores relatam que ainda existem professores que ainda compactuam com uma concepção de ensino muito esportivista, ou seja, aquela que preza por trabalhar apenas os 4 esportes mais tradicionais, como o futsal, o vôlei, o basquete e o handebol. Muitas vezes nem são trabalhados esses 4, são apenas um ou outro, e em sua maioria das vezes eles não possuem qualquer tipo de planejamento ou sistematização. Quando essas aulas são ministradas por professores comprometidos, mesmo assim, elas, claro, podem garantir alguns benefícios, mas ainda se faz necessária a utilização de um planejamento estruturado, para que essas aulas possam garantir, então, a qualidade do ensino e não comprometer o desenvolvimento dos alunos. Dessa forma, então, foi necessária a criação de um documento socioeducacional que pudesse organizar, institucionalizar e dinamizar esses saberes do conhecimento. Então, foi assim que surgiu a Base Nacional Comum Curricular, mais conhecida atualmente como a BNCC, que é um documento de caráter normativo que traz para a gente um conjunto de todas as aprendizagens que os alunos devem aprender durante as aulas de educação física. E esses conteúdos visam assegurar tanto a formação crítica desses alunos, quanto o seu desenvolvimento e a sua concepção sobre valores. No entanto, ainda ficam dúvidas de como a BNCC tem sido operacionalizada no cotidiano da educação física e se ela realmente consegue transpor o plano teórico e chegar na prática docente, o que acaba gerando um questionamento. Como que a BNCC está sendo utilizada no dia a dia da educação física para sistematizar esses conteúdos de forma progressiva e coerente? E é justamente essa lacuna que garante a originalidade dessa pesquisa. Se realmente a BNCC consegue passar do plano teórico e chegar na prática. Então, essa pesquisa tem como objetivo avaliar a sistematização dos conteúdos na educação física, analisar o que a literatura apresenta ser fundamental para a sistematização dos conteúdos na educação física escolar, ampliar a compreensão sobre a sistematização dos conteúdos de educação física, refletir como os documentos norteadores têm direcionado os professores da disciplina, e então utilizou como metodologia uma revisão sistemática, que é um tipo de pesquisa de identificação de estudos através de um planejamento de busca. O critério de organização que essa revisão teve foi seguido pelas diretrizes do PRISMA, baseado no seu fluxograma. Dessa forma, então, os critérios de inclusão dessa pesquisa foram estudos que envolvam professores e ou alunos do 1º ao 5º ano, ou seja, dos anos iniciais do ensino fundamental,
Estudos que abordam a educação física escolar durante essa etapa, estudos que discutam a sistematização dos conteúdos na educação física escolar, pesquisas que relatam diferentes metodologias e abordagens de ensino e estudos com acesso livre. Os critérios de exclusão dessa pesquisa foram pesquisas realizadas fora do contexto escolar, estudos não relacionados à área da educação física, estudos com alunos que não estejam entre o primeiro ao quinto ano do ensino fundamental e estudos com professores ainda não graduados. As bases utilizadas para a busca desses artigos da revisão sistemática foram o Cielo, o PubMed, o ERIC, o periódico CAPES e o Web of Science. Os descritores utilizados para a busca desses artigos, tanto em português quanto em inglês, foram metodologias de ensino da educação física, programas de ensino da educação física, metodologias e BNCC. E esses descritores foram utilizados tanto juntos quanto separados, quanto em conjuntos alternados. Como resultado de discussão, nós fizemos o levantamento bibliográfico, que aconteceu do dia 10 de fevereiro de 2025 ao dia 28 de abril de 2025. Ele foi feito por meio de uma tabela no Excel, onde eram extraídos os seguintes dados: o ano de publicação, o título, o link de acesso, a base de dados onde esse artigo foi encontrado e o descritor utilizado para sua busca. Ao total, foram encontrados cerca de 684 mil artigos. E após a filtragem, com os filtros selecionados, restaram aproximadamente 5 mil artigos. Então, a sua seleção por título sobraram 150, na sua seleção por resumo sobraram 103, após a sua leitura na íntegra sobraram 63, e o total de incluídos nessa pesquisa foi de 6 artigos. Aqui está um exemplo de como era feita a tabela no Excel, com todos os dados. Bom, então a gente pode chegar em um ponto onde a BNCC ele é um documento norteador dos currículos dos estados brasileiros. Ou seja, a BNCC ela traça os objetivos e esses documentos curriculares nos mostram como alcançá-los, visando sempre a equidade entre os alunos, a diversidade regional, cada localidade tem a sua particularidade em relação às atividades fornecidas, e também levando em consideração os temas transversais que atuam diretamente na criticidade dos alunos e na sua atuação na sociedade. Bom, dessa forma, então, foram identificados alguns desafios, como, por exemplo, a sua implementação na prática, o segmento dessas diretrizes e depois algumas discussões sobre a relevância no currículo da educação física, principalmente no ensino médio. Dessa forma, então, algumas práticas docentes podem colaborar para amenizar um pouco esses desafios que a gente vem carregando durante todo esse tempo. Então, o uso de metodologias diversificadas, diferentes estratégias, avaliações que não sejam centradas na técnica, mas sim na comparação do aluno com ele mesmo, e a utilização de jogos durante as aulas. Bom, alguns autores trouxeram também que o ensino tradicional ele está muito limitado, já totalmente ultrapassado, o que acaba fazendo com que os professores tenham que buscar novas estratégias para ministrar essas aulas. Ou seja, eles devem buscar novas adaptações, diferentes abordagens e recursos pedagógicos variados, além de contemplar nas suas aulas as 3 dimensões do conhecimento, atitudinal, procedimental e conceitual, para garantir a efetividade na aprendizagem desses alunos. Como considerações finais, então, a gente pode levar em conta que esses documentos norteadores, eles atuam diretamente na estruturação do ensino no país,
e eles contribuem também para a formação integral dos alunos. No entanto, ainda há algumas dificuldades, como a sua implementação das diretrizes curriculares, né? Muitos professores que ainda realizam avaliações centradas no desempenho técnico do aluno e não na visão integral dele, né, de todas as suas habilidades. O que acaba fazendo com que esses professores tenham que buscar diferentes metodologias para avançar nesse quesito. Além disso, o investimento em formação continuada está totalmente alinhado com a estratégia que esses professores utilizam durante as suas aulas e também com a capacidade que esses educadores têm em articular a teoria e a prática, cumprindo então com o papel da educação física na sociedade. Gostaria de deixar aqui meus agradecimentos. Aqui estão minhas referências. Muito obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.